8, capítulo 5. Os sábios humildes, em virtude do conhecimento verdadeiro, veem com visão equânime um brahmana erudito e cortês, uma vaca, um elefante, um cachorro e um comedor de cachorros, um pária. Verso 19. Aqueles cujas mentes estão estabelecidas em igual equanimidade já subjugaram as condições de nascimento e morte. Eles são perfeitos como o Brahman e, deste modo, já estão situados no Brahman. Verso 20. Aquele que não se regozija ao conseguir algo agradável, nem se lamenta ao obter algo desagradável, que é inteligente em assuntos relacionados ao eu, que não se confunde e que conhece as ciências de Deus, já está situado na transcendência. Verso 21. Semelhante pessoa liberta não se deixa atrair pelo prazer dos sentidos materiais, mas está sempre em transe, gozando o prazer interior. Desse modo, a pessoa autorrealizada sente felicidade limitada, pois se concentra no Supremo. 22. A pessoa inteligente não participa das fontes de miséria, que se devem ao contato com os sentidos materiais. Ó filho de Kunti, esses prazeres têm um começo e um fim, razão pela qual o sábio não se delicia com eles. Verso 23. Opa, me perdi aqui. Verso 23. Antes de abandonar o corpo atual, se alguém for capaz de tolerar os impulsos dos sentidos materiais e conter a força do desejo e da ira, ficará em situação privilegiada e será feliz neste mundo. Aquele cuja felicidade é interior, que é ativo e se regozija dentro de si, e cuja meta é introspectiva, é de fato o místico perfeito. Ele libera-se no Supremo e, por fim, alcança o Supremo. Aquele que estão além das dualidades que surgem das dúvidas, cujas mentes estão voltadas para si, que vivem atarefados, trabalhando para o bem-estar de todos os seres vivos e que estão livres de todos os pecados, alcançam a liberdade, a liberação no Supremo. Verso 26. Aquele que estão livres da ira e de todos os desejos materiais, que são autorrealizados, autodisciplinados e empreendem um constante esforço em busca da perfeição, têm garantidos a liberação no Supremo num futuro muito próximo. 27. Fechando-se aos objetos sensoriais externos, mantendo os olhos e a visão concentrado entre as duas sobrancelhas, suspendendo dentro das narinas os alentos que entram e que saem, assim, controlando a mente, os sentidos e a inteligência. O transcendentalista que visa a liberação livre do desejo, do medo e da ira. Alguém que está sempre nesse estado é, de certo, liberado. Verso 29. Quem tem plena consciência de mim, conhecendo-me como o beneficiário último de todos os sacrifícios e austeridades, o Senhor Supremo de todos os planetas e semideuses, e o benfeitor e bem-querente de todas as entidades vivas, alivia-se das dores e misérias materiais. É até aqui, né? Obrigado, Edmilson. Obrigado.
Obrigado, Luciano. Vou fazer alguns comentários a respeito dessa parte, mas antes de comentar, eu queria perguntar para vocês. Aqui, vocês estão entendendo que a gente está lendo sobre Karma Yoga. E aí, Krishna está descrevendo a pessoa que está avançada. Como que ele chama a pessoa avançada? Místico? É um dos nomes, mas ele tem outro nome que ele repete várias vezes. Meu bem-querente, não é? Também. A palavra ali que eu queria chamar a atenção para vocês é sábio. Então, uma pessoa que avança em Karma Yoga, ela se torna sábia. Ela se torna cheia de sabedoria. Aqui a sabedoria, em sânscrito, a palavra usada é Vijnana. A pessoa ela obtém Vijnana. Vijnana é a experiência. Não é o conhecimento teórico. Não é algo para a razão, para o intelecto. É um conhecimento prático, um conhecimento experimental. É quando, no momento que Krishna diz assim que o yogi, ele troca, ele é capaz de deixar os gostos inferiores que o subjugam, que estão levando ele a fazer misérias, por um gosto superior. Então, aqui Krishna está demonstrando, está falando que a pessoa que avançou nesse processo da ação desinteressada, ela se torna sábia e ela vai começar a demonstrar alguns sintomas. Então, vou dar só uma recapitulada no que vocês leram dos sintomas. Olha, eu anotei aqui, tá? Aí só vão acompanhar na leitura aí. É um clipping, mas é com bastante, praticamente copiando os versos, né? Então, a pessoa se torna equânime. Equânime, e é interessante essa equanimidade, porque Krishna descreve dois níveis aqui. Ele fala da pessoa que vê com igualdade um brahmana, uma vaca, um elefante, um cão e um comedor de cães, ou pare. Ou seja, não é o tipo de corpo que essa pessoa utiliza para diferenciar os seres vivos, não é o corpo. A discriminação dele é outra. Então, essa equanimidade é devido à sua realização do que é o ser vivo. Então, ele consegue ver a igualdade do ser vivo, não importa o corpo. E isso é experimental. Eu posso, talvez, com o intelecto, com a razão, entender que todo ser vivo tem alma, todo ser vivo expressa características de vida, como morrer, nascer, envelhecer, adoecer. Ser vivo, assim, tem algumas características comuns. Mas essa pessoa, esse sábio, ele não é essa questão só racional. Ele sabe, pela experiência de si mesmo, o que é a vida, quem é ele e o que são os outros. Então, ele se torna equânime. E aí ele vai dizendo, né, conquista das condições de nascimento e morte. Então, nós sempre escutamos isso, né, que para tudo se dá jeito, menos para a morte, né? Esse yogi aqui, ele dá jeito para a morte. No Bhagavad Gita está dizendo que existem pessoas que, depois de um processo, de uma prática, elas dão jeito para a morte. Então, eles para tudo dão jeito, inclusive para a morte. Como assim? Como assim? Como que eles fazem? Não, como assim? Eles não morrem fisicamente? O que você quer dizer com isso? Bom, um dos entendimentos, são vários os níveis de entendimentos de relacionamento com a morte. Vamos partir do princípio assim que o yoga ele se relaciona com a vida. Então, o yoga ele se dá conta que a morte é um evento dentro da vida. Então, esse é o primeiro entendimento, assim, né? Meio que ele vai se dando conta de que a vida é eterna e a morte faz parte dessa eternidade. Então, ele não se preocupa muito mais com a morte. A morte não causa ansiedade mais, porque ele vai passar por aquilo e faz parte da vida. A vida vai continuar. Aquilo é só um evento. Então, esse é um dos níveis. Existe outro nível, que é a pessoa realmente
obter um tamanho controle do seu próprio corpo, de sua própria existência, que decide o momento de morrer, decide o momento de abandonar o corpo. E aí existe um outro nível que, além de decidir o momento de abandonar o corpo, decide para onde vai depois de morrer. Porque são várias condições. A morte, ela tem vários parâmetros que estão rodeando a morte. A morte, ela é um evento importante dentro da vida. E aí, o yogi, ele vai conquistando esses parâmetros na medida que ele avança. E existem yogis que eles não se preocupam para onde eles vão depois que morrer. É um nível assim do tipo assim, eu não estou nem aí. Eu sei que eu sou eterno, eu estou curtindo pra caramba a vida, eu não estou nem aí para onde eu vou. Também é um nível de conquista. A ideia é assim, é como que a morte, ela causa uma ansiedade, ela causa uma perplexidade, ela causa uma perturbação para a pessoa que está pegada a viver de uma determinada forma em que ela tem que morrer naquela forma para assumir uma nova forma de viver. A morte, ela significa isso, o final de um jeito de viver para começar outro jeito de viver. Ou seja, as formas, elas mudam. Por exemplo, meu corpo de criança morreu. Eu tenho um corpo de adulto agora. E mudou o jeito, mudou a forma. Então, algo teve que morrer para nascer um novo. E isso acontece especificamente na relação com o mundo material. Na transcendência não existe esse fenômeno da morte. Isso é na relação com a matéria. Então, isso é um problema quando a gente tem falta dessa experiência que esse yogi, ele tem. Esse yogi de Karma Yoga, ele obtém isso também. Você imagina, então, que existem níveis mais elevados de yoga, mas esse aqui avançado em Karma Yoga, ele já obtém isso. É super interessante isso. Porque outros níveis, a gente vai observar que em outros níveis, Krishna também fala, ó, nesse nível o cara é equânime, o cara não se preocupa com o nascimento, ou seja, parece que é um carimbo depois que ele vai batendo. Porque externamente, os yogis avançados são muito parecidos. Agora, a meta que cada um alcança dentro do seu processo de yoga é diferente. Mas externamente, assim, o que a gente observa materialmente falando, em questão de controle mental e tal, é meio parecido, é bem parecido. Então, estão situados no Brahman. Essa situação no Brahman é a definição de um yogi avançado, seja em qualquer tipo de yoga. A pessoa, ela conseguiu se estabelecer, ela conseguiu ter experiência da transcendência, ela teve uma experiência de samadhi. Ela pode ser considerada avançada. E essa experiência de samadhi, uma vez que a pessoa obtém a pessoa quer continuar tendo isso. Então, ela vai incrementar a sua prática para ter cada vez mais isso. Até que ela chega no nível de constância. Ela está constantemente nesse nível de consciência. E para sair daí, às vezes, quanto mais ela avança, fica mais difícil ela sair desse nível de consciência. Para retornar uma consciência mais material, lidar com as coisas materiais, fazer um papel de alguma persona que é necessária em algum ambiente de relacionamentos materiais, para ela fica, às vezes, difícil, quanto mais avançada ela está nessa consciência de Brahman. Indiferença ao agradável e desagradável. Então, a mente, ela vai convergindo. Ela começa a desaparecer isso é agradável, isso é desagradável, isso eu quero, isso eu não quero. Começa a desaparecer isso. Começa a convergir. Não se ilude com a identificação falsa do corpo com seu eu verdadeiro. Então, essa questão do ego, né? Sem atração pelo prazer material dos sentidos, é inteligente por si só. Isso é bem interessante, porque em algum momento nós necessitamos do apoio das escrituras. Em algum momento nós necessitamos dos apoios dos mestres. Mas há um momento em que a nossa própria experiência da transcendência vai prescindir desses elementos que nos ajudaram a chegar lá. Ou seja, a própria experiência vai ser o guia dali por diante. Mas
É interessante continuar tendo um mestre mesmo assim? É interessante continuar tendo um mestre que seja mais avançado que você. Ou seja, que ele tem experiências maiores do que a sua. Porque daí ele pode te orientar a continuar progredindo. Mas é natural que o praticante, pela própria experiência, vá incrementando sua experiência e aí não pare mais. É natural. Mas é muito mais fácil com o mestre, claro, com boas companhias. Sem dúvida. Não se confunde. Não se confunde quer dizer assim, a pessoa confundida, ela é aquela pessoa assim que ela conhece o veredito das escrituras, ela conhece o Siddhanta das escrituras, mas ela, de vez em quando, se engana. A mente dela prega peças, ela se confunde com certos conceitos. Essa pessoa que está nesse nível aqui, que já tem conhecimento transcendental, ela não se confunde. Goza de prazer interno. Ou seja, a fonte de prazer, ela descobre que a fonte de prazer que ela teve até agora na relação com a matéria foi ela mesma. Você imagina que com alguns exemplos toscos a gente consegue entender isso. Agora, experimentar isso é outra coisa. Um exemplo tosco. Eu gosto muito de pão integral, não gosto muito de pão branco. Mas tem gente que sente o maior prazer em pão branco. Mas sente um prazer assim, coloca na boca o pão branco, derrete, e uau, é bom demais. E o pão integral parece uma lixa, não gosta. Aí eu pergunto para vocês, o prazer que a pessoa sente com o pão, está no pão ou está na língua da pessoa? Então, se está na língua da pessoa, o responsável pelo prazer é a própria vida da pessoa. É aquela bateriazinha que está ali dentro. Não é nem o corpo, porque uma hora a pessoa abandona o corpo e se desfaz tudo. Desmancha. Não vai ficar ali o prazer do pão. O prazer, quem sentia prazer, quem dava prazer para o corpo, saiu. Ou seja, nós mesmos alimentamos nosso corpo com a energia necessária para o corpo ser estimulado e receber certas sensações na relação com o meio ambiente. Então, nós damos a energia para o corpo interagir com o meio ambiente. Nós somos os responsáveis pela sensação de prazer e dor que o nosso corpo tem. Nós que somos responsáveis. E aí nós decidimos se nós sofremos ou somos felizes com essas sensações. Existem pessoas que, quando sentem aquela dorzinha, eu sempre dou esse exemplo, aquela dorzinha na academia, elas ficam felizes. E tem gente que, quando sente qualquer dorzinha no corpo, está sofrendo muito. Então, essa definição, né, de felicidade ou sofrimento, quem sente, como se dá para sentir, é cada um. Esse é o livre-arbítrio de cada um. Goura, você está dizendo que eu posso ser feliz no meio da pior miséria? Estou dizendo exatamente isso. Você pode ser feliz no meio da pior miséria. Pode ficar aleijado, pode ficar cego, pode morrer de Covid, pode morrer de câncer, o que for, você pode ser bem feliz com tudo isso. É isso que diz o Bhagavad Gita. A pessoa goza de prazer interno. É um prazer que a pessoa sente consigo mesmo, com sua própria existência. É claro que existem níveis de relacionamento transcendental também. Isso a gente vai abordar mais para frente. Onde aí o prazer é maior ainda. Mas só o fato de perceber quem é e observar e curtir a si mesmo já é incrível. Um amigo meu que é um yogi bem legal, assim, ele estuda muito, avança muito. E aí, de vez em quando, a gente troca umas ideias, porque ele gosta muito de pesquisar, ele vai fundo aí nas outras escolas de yoga, ele sempre está igual a abelhinha buscando assim um néctar. Ele estava me contando uma vez que existe um exercício que os yogis fazem, que é pegar a língua, puxar a língua para fora e ficar passando na língua ghee, passando a mão com ghee na língua, fazendo assim. Ficar fazendo assim. E aí parece que a língua meio que estica assim para fora, a língua fica esticada. E o cara fica fazendo assim, massageando com ghee. Se diz assim que depois de fazer bastante essa prática, esse exercício, a pessoa consegue sentir todos os sabores que existem no universo. Ela vai sentindo gradualmente na língua todos os sabores que existem no universo. Ou seja, a língua nossa, ela já tem o potencial de experimentar todos os sabores que existem no universo. Mas quem que experimenta?
É o próprio ser vivo, que está dando energia para a própria língua experimentar tudo que existe, porque já está ali dentro, já está lá dentro do corpo. Não foi necessário ele pegar um bolo e colocar na boca, o néctar da imortalidade, colocar na boca. Não, não. Ele estimulou de uma forma específica, que é um exercício de yoga, não sei se tem mantras envolvidos, não conheço bem o exercício, tá? Mas ele me falou que existe essa prática, uma prática de tantra, né? Então, entendeu? Assim, mas isso é para... Eu tô trazendo como exemplo, assim, para mostrar que nós buscamos fora aquilo que já está dentro de nós. Não participa das fontes de misérias. Ou seja, as fontes de misérias é exatamente essa necessidade de controlar o meio ambiente a favor de si mesmo. E isso causa problemas para os demais. Quando a gente causa problemas para os demais, isso causa uma miséria na nossa vida. A pessoa é capaz de tolerar os impulsos dos sentidos materiais e de controlar a força do desejo e da ira. O Srila Rupa Goswami, no livro Sri Upadesamrita, o primeiro verso do livro Sri Upadesamrita, ele diz assim, ó, quem é capaz de tolerar o impulso da língua, da fala, do estômago, dos genitais, da mente e da ira, é capaz de instruir o mundo inteiro. Uma outra tradução é capaz de ser amigo do mundo inteiro. Então, ele diz que a pessoa necessita controlar 6 impulsos para poder instruir os outros. Às vezes, você consegue instruir 2 tipos de pessoas que têm a ver com o seu tipo de personalidade, o seu jeito de falar, o que você fala, tal. Agora, se você consegue controlar esses 6 impulsos, você consegue orientar o mundo inteiro. Então, não é só um grupo particular que entende um pouco a tua mente, te compreende e tal, e daí você consegue trocar uma ideia e beleza. Não, porque você acaba controlando esses 6 impulsos que são naturais no corpo, você consegue orientar qualquer pessoa. Então, essa tolerância, ela vem com a prática. Então, uma pessoa não se torna mestre porque ela fica lá se reprimindo e tolerando no sentido de aguentar esses impulsos, só aguentar, reprimir os impulsos. Não. Ela vai avançando na sua própria experiência, no seu vijnana, seu conhecimento transcendental, e através desse avanço no conhecimento transcendental, ela não liga para esses impulsos. Repetindo, o impulso da fala, o impulso da língua de saborear, o impulso de encher o estômago, o impulso sexual dos genitais, o impulso da mente, a mente viajar por aí, o impulso da ira, da raiva. Então, todos esses impulsos, eles, na medida que a pessoa avança no conhecimento transcendental, na sua experiência da transcendência, ela vai conseguindo tolerar esses impulsos. E ela é capaz, então, de se tornar amiga de todo mundo, de orientar todas as pessoas. Às vezes, sem falar nada, só com exemplo. É um místico perfeito. Aqui, Krishna começa a entrar, e aí depois ele já vai de sola no Ashtanga Yoga. Por que místico? Porque o yoga, ele desenvolve siddhis, ele desenvolve poderes. Imagina que andar, falar, pensar é um poder incrível. Né? É incrível isso, é maravilhoso, é mágico. Mas os yogis, eles conseguem fazer mais ainda, eles conseguem voar, eles conseguem atravessar uma parede, eles conseguem ler a mente de outras pessoas, eles conseguem ter clarividência, eles conseguem, sabe, um monte de coisas. Imagina, né? Eu falei o exemplo ali, saborear todos os sabores do universo. Incrível isso. Místico perfeito. Então, uma pessoa que obtém conhecimento transcendental, ela se torna um místico perfeito. Não no sentido de ter todos os siddhis desenvolvidos e aparentes e mostrando os siddhis para todo mundo. Não é essa a ideia. Mas é a ideia de que a pessoa está estabelecida.
ela está diante da realidade de uma forma tão leve, tão bem situada, que é esse o objetivo de desenvolver tantos poderes. Não é o cara ser todo poderoso e estar perturbado, querendo um monte de coisas, e ansiedade porque quer esse monte de coisas, e às vezes não dá certo e ele fica em ansiedade, mesmo tendo tantos poderes. Não é isso. A pessoa, ela se estabelece, ela fica tranquila, ela está bem estabelecida. Então, essa é a expressão de uma perfeição. Agora, a palavra místico porque se a palavra sozinho, eu não compreendo muito. Místico, o que é isso? Então, ela parece muito relacionada com Ashtanga Yoga, o misticismo, né? O yoga místico. Pelo menos no contexto do Bhagavad Gita. Mas eu vou buscar aqui, em sânscrito, qual que é essa palavra que aparece nesse verso. Fala que é o místico perfeito. Está no verso 24. Ele chama yogi. Aqui ele chama, a palavra yogi. Yogi, místico. Aí é traduzido aqui por Srila Prabhupada e tem vários tradutores que traduzem como místico, mas é o yogi. É o yogi. Mas é dentro desse contexto de Ashtanga Yoga. Tá? Não é o yogi do Karma Yoga, não é o yogi do Jnana Yoga. Aqui é o yogi já do Ashtanga. Tá? Ok. Por causa porque está relacionado com os Siddhis. Os Siddhis que são chamados desses poderes místicos, né? Que aparecem no Ashtanga. Ocupado trabalhando para o bem-estar de todos os seres vivos. Mesmo quando ele está parado meditando e ele está trabalhando para alcançar a transcendência, mesmo que ele esteja lá sentado num asana e parecendo que não está fazendo nada, a sua experiência de transcendência, ela está beneficiando todas as pessoas que têm conexão com ele, todas. Nós estamos todos vinculados de uma forma ou outra, todos. Então, quando um avança, todos que têm vínculo conosco avançam também. Por isso que é interessante a gente estar vinculado com pessoas que estão indo para frente. Quanto maior o nosso vínculo com pessoas que estão indo para frente, a gente vai junto. Quanto maior o vínculo que a gente tem com pessoas que estão indo para trás, a gente vai junto também. Isso é algo meio natural, assim, essa questão do vínculo. Então, existe até um momento assim que as pessoas ficam com uma certa tensão quando elas querem evoluir e elas sentem que elas estão ligadas a muita gente que está indo para trás. Daí parece que tem uma tensão, assim, né? Então, justamente, se recomenda que a pessoa não ligue para isso. Um nível. Ela faça a prática. A própria prática vai criando, vai cortando os laços de apego que nós temos, os vínculos que nós temos. Justamente pelo gosto superior. Então, o que a pessoa deve se preocupar em se apegar é na prática. Não em se desapegar. Porque, às vezes, nesse desapego que a pessoa força, ela força artificialmente, porque ela acha que aquele tipo de relacionamento está trazendo algum prejuízo. E aí ela corta, às vezes, um pedaço de si mesmo, que gostava daquele tipo de situação, gostava daquele tipo de pessoa. E é importante acolher, compreender, curtir. Então, é melhor não se preocupar em cortar. Manter o foco na prática, que a própria experiência da transcendência, ela vai substituindo naturalmente. E aquelas pessoas que querem manter vínculo com você quando você está avançando, elas vêm junto. Se elas não querem vir com você, elas vão se afastar naturalmente. Você não precisa fazer esforço para afastá-las. Tá? Então, por isso, num princípio, é importante ter isso. Em algum momento em que você se sentir assim, questionando e tal, e você perceber elementos de apego a pessoas que estão indo para trás, você perceber que esses apegos, esses hábitos te prejudicam, te fazem mal,
Então, daí você faz o seu trabalho interno para se desapegar internamente. Não precisa ficar formalizando seus desapegos. O discurso todo de Krishna até esse momento, ele está falando assim, olha, é melhor você se desapegar do resultado de suas ações. Então, você vai trabalhando para as pessoas serem felizes. Todas as pessoas que estão ao teu redor, todas. Ah, mas tem pessoas que eu não quero mais a companhia, não está legal para mim e tal. Você trabalha para o bem-estar dela também. Você imita esse cara que está avançado aqui, ó. Ocupado trabalhando para o bem-estar de todos os seres vivos, das bactérias que estão internas, do Covid, de todo mundo, todos os seres vivos. Então, ela não tenta cortar, não está querendo que fique longe. É um pensamento bem amplo, bem global, bem acolhedor. Não mata barato. Não mata barato. Tem alguns que matam barato, mesmo gostando muito de barato. Livre de todos os mosquito eu não poupo, Prabhu. Mosquito? Mosquito também. Eu não poupo. Não poupa mosquito, né? Olha aí, ó. Então, mas tem nível de yoga que poupa. Você é um nível de yoga que não poupa. Tem nível que poupa. Então, assim, vai depender de cada um. Então, livre de todos os pecados. A pessoa, ela, devido ao seu esforço pelas práticas, as práticas vão como queimando, né? Krishna falou assim, na nossa leitura anterior, dizia que esse conhecimento transcendental, ele transforma em cinzas as reações pecaminosas. Então, a pessoa, ela pela própria experiência, ela acaba eliminando as reações pecaminosas, tanto as que já passaram, quanto as que estão por vir, reações. E a pessoa, ela sempre está se esforçando pela perfeição. Conhece o Supremo como o beneficiário último de todos os sacrifícios e austeridades, o controlador supremo e o benfeitor e bem-querente de todos. Esse já é um nível de yogi plus. Assim como que aí Krishna colocou vários estágios de yogi. Existe esse que está limpo, sem pecado, mas além dele tem esse outro que conhece ao Supremo. Então, esse a gente vai falar mais desse tipo de yogi, mais desse tipo de conhecimento mais adiante. Mas Krishna já dá uma introduzidinha aqui. O 6º capítulo, a gente vai começar a falar do Ashtanga Yoga, que Krishna menciona aqui também. Eu vou dar uma pincelada, que é justamente no verso que ele falou isso, né, que o Edmilson leu. E aí, depois a gente vai se preparar para o 6º capítulo, onde se fala bastante de Dhyana Yoga, Yoga da meditação. Vai falar muito sobre meditação. E Ashtanga Yoga é o yoga da meditação. Todas as práticas do Ashtanga Yoga, do Hatha Yoga, são para favorecer a meditação. E aí ele é descrito no capítulo 6, a importância da meditação e a importância de controlar a mente, né? que é o material de trabalho do Ashtanga Yoga, do Hatha Yoga. Então, do Ashtanga Yoga, que é o verso 28, né? Só para rever ali a leitura, excluindo todos os objetos externos dos sentidos, mantendo os olhos e a visão concentrados entre as sobrancelhas, suspendendo a respiração que entra e sai das narinas, e assim controlando a mente, os sentidos e a inteligência, o transcendentalista se liberta do desejo, do temor e da ira. Quem está sempre nesse estado é certamente liberado. Então, aí está falando de um Ashtanga Yogi liberado, avançado. Então, por quê? Por que nós estávamos falando de Karma Yoga? Aí se transformou o papo em sabedoria, em conhecimento, e depois menciona esse yogi místico que está ali parado, controlando os seus ares vitais, concentrando a mente, a atenção aqui no meio das sobrancelhas. Por quê? Esse é importante de entender a metodologia da conversa de Krishna no Bhagavad Gita. Porque Krishna está apresentando gradualmente um tipo de yoga que leva ao outro, que leva ao outro. Então vocês percebem que Karma Yoga, o trabalho sem apego aos resultados, leva a uma sabedoria, a um interesse pelo conhecimento, a um desapego da ação em si para se concentrar mais no conhecimento, na sabedoria.
a sabedoria leva a um estado meditativo. E o estado meditativo vai levar à devoção a Deus, à oração, ao encontro com o Ser Supremo, de uma forma pessoal. Então, isso a gente vai estudar mais para frente, tá? Então, aqui no Ashtanga Yoga, só trazendo, né, aqui os passos, né, que Patanjali, ele discriminou 8 passos, né? Mas esses 8 passos são anteriores a Patanjali, tá, gente? Quando Patanjali escreve, ele deixa isso escrito para a posteridade, mas a prática já estava sendo passada na sucessão discipular, como 8 passos. Então, aqui Krishna, ele menciona alguns passos. Ele como que já está falando até do avançado ali, do concentração, meditação, samadhi, do pranayama, do pratyahara, né? Ele já está falando do asana. Então, ele não está falando todos os tipos, né? Ele menciona levemente ali como que 6 passos do Ashtanga Yoga. E no capítulo seguinte, ele também vai mencionar de novo alguns passos. Tá? Porque, como a gente vai perceber, né? Não Krishna não está detalhando os tipos de yoga aqui para Arjuna. Ele está dando um toque do que é o yoga e aonde o yoga leva. E que essa discriminação entre tipos diferentes de yoga é mais a gente que está fazendo. Krishna chama tudo isso de yoga. Tudo de yoga. Claro que às vezes ele chama de Bhakti Yoga, às vezes ele chama Nishkama Karma Yoga, ele chama assim, né? Ele fala em alguns momentos assim. Que é justamente a qualificação que ganha a prática em uma determinada etapa do processo. Vocês têm algum comentário, têm alguma dúvida? Tem algo que chamou a atenção de vocês? Agora, se a gente observar Yama e Niyama, é uma pergunta. Se observar Yama e Niyama, nos leva também a um Karma Yoga? Sim, claro. Yama e Niyama são o Karma Yoga de Ashtanga Yoga. Por isso que, às vezes, Edmilson, um praticante, ele demora muito a avançar para o nível de Ashtanga, de meditação mesmo, porque ele está na etapa ainda de introverter bem, realizar bem a etapa de Yama Niyama. Uhum. Se a pessoa não faz bem essas etapas, ela não vai conseguir chegar bem numa meditação lá na frente. Ela tem algumas experiências de meditação que são, assim, como que superficiais ainda. Ele como que está vendo a coisa de fora. Essa etapa de Yama Niyama, elas são super importantes para a pessoa fazer asana. Sim. Senão ela não bebe o resultado do asana. O asana, ele vem fortalecer essa purificação que começa com Yama Niyama. Sem Karma Yoga não se chega a lugar nenhum, né, Prabhu? Então, não é que não se chega, é que o Karma Yoga, ele é uma etapa necessária para nós que estamos apegados ao corpo. Quando a pessoa não tem muito apego ao corpo, fica mais fácil. O Yama e Niyama, eles são para regular essa interação com o corpo, com a mente, com a inteligência, com a personalidade e o mundo externo. Ele vem para dar uma regulada nisso. Então, quando a gente começa a regular bem, a gente começa a observar, a gente a se observar em relação a isso, a gente vai criando uma certa distância justamente pela prática regulada dessas etapas de Yama e Niyama. E isso leva, aí quando a pessoa vai fazer o asana, que aí começa a purificar os nadis, começa a fluir a consciência, os ventos, né, os ares vitais começam a percorrer isso, a consciência, ela repousa nos ares vitais e caminha com os ares vitais no corpo. Então, os asanas, eles vão ajudar a estimular esse movimento dentro do corpo, e a pessoa, então, ela percebe o seu campo de atividades, o seu corpo, e de certa forma, ela vai gradualmente se dando conta da conexão que o seu corpo tem com o universo. E isso é incrível, assim, são experiências incríveis que vão surgindo dessa prática. E aí,
se recomenda, então, que a pessoa faça bem essa etapa também, para ela entrar em pranayama. Pranayama já há uma limpeza bacana, e agora ela vai começar a lidar com a mente, diretamente com a mente. Ares vitais e mente é um equivalente, é igualzinho. Como estão os ares vitais, está a mente. Então, a pessoa dominando os 5 ares vitais, controlando, percebendo como está controlando sua mente. Mas se a pessoa não fez bem yama, niyama e asana, ela vai fortalecer a mente com os pranayamas e vai ficar louca. Porque não tem controle. Não conhece bem como é que são os movimentos. E aí a mente vai estimular, você lembra que era necessário controlar o impulso da mente? Uma mente muito forte é difícil de controlar, de tolerar o impulso. Então a mente vai dizer, coma um chocolate agora. Você vai lá e come. Violente aquela pessoa. Vai lá e faz a violência. A pessoa não consegue se controlar com uma mente muito forte. Então, aí vai em diante, né? Depois ela vai para Pratyahara, né? Pratyahara, que é a reclusão, né? A mente agora está poderosa, ela começa a observar essa mente, começa a ganhar poder, e ganhando poder começa a perceber o mundo mental. O que é o mundo mental? Né? As visões que podem acontecer observando esse mundo mental, como da mente surge tudo isso que é grosseiro, que a gente vê que é material. Ou seja, são experiências bem, bem fortes, bem incríveis. Aí tem Pratyahara, que é a reclusão dos sentidos. Então, eu paro de interagir com o mundo, ser estimulado pelos meus sentidos, fazer com que minha mente seja estimulada e fique me dando mensagens baseadas no que os meus sentidos estão recebendo. Agora, por exemplo, eu estou falando com vocês, estão recebendo nos ouvidos. Quando esse estímulo de som chega nos ouvidos de vocês, provavelmente a mente de vocês começa a montar imagens, como se fossem bolinhas. Eu falo bolinhas, já aparecem bolinhas na sua mente. Então, você está deixando que seu ouvido leve um estímulo para sua mente que faz produzir um efeito na mente. Tudo bem. Agora, se você não quiser, você fala, deixa o Goura falar lá, deixa eu pensar na minha vida que eu ganho mais. E fica viajando e o som chega no seu ouvido, e porque você não quis deixar o ouvido te estimular mais, a sua mente não está sendo mais estimulada pelo ouvido. Pratyahara é mais ou menos assim. A pessoa recolhe a visão, recolhe o ouvido, recolhe o paladar, o tato, recolhe todos os sentidos, e apesar de ser estimulada de alguma forma, a mente não reage. A mente fica paradinha aonde a pessoa quer que ela fique. Isso é Pratyahara. Dharana, concentração, é parecido com Pratyahara, só que daí você não é só, o seu interesse não é só deixar a mente quieta. O seu interesse é deixar a mente quieta em algo, focada em algo. Dhyana, meditação. Samadhi, realização. Ou seja, cada etapa tem que ser bem realizada para a pessoa poder avançar para outra. Eu já vi professores apresentando numa aula de tudo, assim, né? Vamos começar com Yama, Niyama, depois vamos fazer Asana, depois vamos fazer um pouco de Pranayama, vamos fazer um pouco de Pratyahara, depois fazer um pouquinho de Dharana também, dar uma meditação, e agora vamos lá, todo mundo no Samadhi. E aí, né, assim, tá certo, às vezes o professor tá querendo estimular as pessoas a entender, né, o que é o Ashtanga Yoga, o que seria possível alcançar. Tá bom, é legal, didaticamente, né? Mas é importante o estudante entender o que significa cada etapa e, se quer realmente passar, né, evoluir em cada etapa, que seja com passos bem coerentes, seguros. Muriel, fez um comentário ali. Por gentileza, poderia comentar sobre o processo de desidentificação com a matéria, mais especificamente sobre o processo de desapego, que em certa etapa gera certo desânimo com as atividades mundanas. Considerando que a pessoa está no caminho do autodesenvolvimento, em yoga, esse sentimento gera falta de força de vontade com o desenvolvimento externo. Pode significar sattva ou tamas. Boa pergunta. É muito comum ser tamas. Esse desânimo é tamas. Porque um yogi, na medida que ele vai
que ele vai percebendo, ele vai lidando, né? Se ele está fazendo um processo coerente, é natural que ele vá se situando em Sattva Guna. Em Sattva Guna existe um entusiasmo natural da própria natureza energética do corpo da pessoa se situando na bondade, o entusiasmo por cumprir os deveres sem apego ao resultado. Em Sattva Guna se tem essa consideração. Cumprir deveres sem apego ao resultado. Com determinação. Sattva Guna traz determinação. Então, esses são elementos que aparecem no nosso corpo pela situação em Sattva Guna. Então, a prática de yoga vai levar lá. Agora, por que a gente se desanima? A gente começa a ter um certo conhecimento da fonte das misérias materiais. A gente tem um certo conhecimento de como o apego gera as misérias, o nosso sofrimento nesse mundo material, o karma. Então, quando uma pessoa ela percebe isso e desanima, ela está bem. Primeiro momento. Desanimar, mas logo em seguida para falar assim, então deixa eu me situar bem em relação ao mundo e sair dessa fria. E daí, então, ela se encaminhar para a Sattva Guna, fazer sua prática com entusiasmo, para justamente sair dessa fria tão desanimante. Porque é desanimante, isso é real, é um fato. Assim, é uma pessoa que tem entusiasmo para lidar com o mundo material. Ela está fadada a se frustrar logo, logo. A não ser que não tem condições dela estar entusiasmada pelo mundo material e não se frustrar. Não tem condições. Não tem. A natureza intrínseca de eternidade, conhecimento e bem-aventurança não são satisfeitos de nenhuma forma plenamente pela matéria. Então, em algum ponto, a pessoa se frustra. Não tem jeito. Então, a ideia é usar essa frustração como impulso, como entusiasmo para a prática de yoga, que vai trazer a realização transcendental e vai fazer a mudança de gosto. Então, essa questão da força de vontade, direcionada para o autodesenvolvimento interno, que você falou, ela vai sendo obtida pela própria prática de yoga. Tem uma palavra que eu tenho um amigo, ele é um guru também, ele é um cara bem legal, chama Swami Puri. Swami Puri, ele diz assim que a gente precisa analisar o samskara de uma pessoa, o nascimento de uma pessoa. Então, devido ao samskara de alguém pode tentar fazer práticas de yoga numa vida e não consegue. Não consegue porque não tem samskara, não tem condições no corpo, no nascimento que tem, para fazer essas práticas, para ser um yogi. Então, não tem muita força de vontade, não tem muita determinação, mas, devido ao contato com yogis, a boas amizades, né, a pessoa ela sente vontade. Então, ela entra em algum processo que vai trazendo elementos que ela consegue captar nessa direção, que vão aprimorar seu samskara. Ou seja, seus próximos nascimentos tendem a ser mais direcionados à prática de yoga, ser mais apropriados, melhor. Então, ela vai ter mais força de vontade, ela vai ter mais determinação, ela vai ter mais condições de praticar yoga. Ogura, é só no sentido de yoga, porque yoga é uma das metodologias que pode levar a pessoa a essa transcendência. Pode ser que a pessoa não procure yoga, mas procure um processo semelhante, pode ser? Então, Edmilson, dentro do Bhagavad Gita, todo processo que leva à transcendência é chamado de yoga, todo. Sim, ok. A ideia nossa, assim, é a gente fazer um exercício para pegar essa linguagem que Krishna está entregando no Bhagavad Gita para classificar os outros processos que a gente ainda não conseguiu entender como se fosse yoga. Você fala, o cara está crescendo, está melhorando de vida, que tipo de yoga é esse? Aí dá uma referenciada no Bhagavad Gita e fala, acho que isso aqui é Karma Yoga, acho que isso aqui é Jnana Yoga, segundo o que o Bhagavad Gita explicou.
Sim, deu para entender agora. Agora tranquilo. Meu Prabhu, nisso aí que o nosso mestre falou aí, ó, e o senhor está falando, a gente vê, a gente percebe também que tem pessoas que não têm o mínimo, assim, claro, isso na vida prática dela, assim, né? A gente vê que essa pessoa, tem pessoas que não estão ligadas nem um pouquinho com espiritualidade, e elas têm uma facilidade de fluir na vida que a gente percebe que tem conhecimento ali, né? Mas aí tu chega próximo e a pessoa não tem nada de espiritual na vida dela, né? E aí acho que entra dentro disso aí que o senhor falou agora e que o Edmilson falou também aí, né? Que consegue perceber quando a gente tem um pouquinho de visão de que aquela pessoa é avançada, né? Porque, como eu falei, vou falar de novo, a gente percebe que tem pessoas que não são nem um pouquinho espirituais, né? Não falam nem um pouquinho de Deus, mas elas têm, a gente percebe que são pessoas que avançam em todos os sentidos na vida delas, né? Não sei se me Então, foi foi. não sei se eu consegui entender o que eu falei. Sim, Luciano, sim. E a ideia é justamente trabalhar essa nossa percepção, que é uma anteninha que vai aprimorando dentro de nós, para perceber quem realmente é avançado, de onde a gente vai obter. Porque não é, às vezes, uma pessoa falando igual Jesus falou lá, Senhor, Senhor, né? Que é mostrar, a pessoa vai mostrar que é avançada. É devido a sintomas externos que aparecem aqui, Krishna falou, né? Então, ele vai falar de novo para outros tipos de yoga, sintomas externos. Então, quando você percebe pessoa equânime, pessoa bem tranquila, às vezes passa por um maior perrengue, está de boa. Poxa, essa pessoa é avançada. O que será? Como é que será que foi o processo dela? E aí você vai, às vezes, trocando ideias e você vai pegando elementos que ela faz de prática. E você fala, poxa, ela pratica yoga. Esse tipo de yoga aqui é tal. Entendeu? Você tenta buscar o elemento, o ponto onde ela está avançando, onde ela está praticando. E isso é individual, é particular, é cada um que tem. O importante é isso, é querer progredir internamente, é querer progredir como pessoa. Isso é yoga. Eu cortei meu vídeo porque estava cortando o som de vocês, tá? Viu, Prabhu? Tem uma situação aí que eu não sei se eu já comentei aqui com o senhor aqui no grupo ou no grupo da Srimad Bhagavatam, mas eu sei que eu comentei num grupo, acho que não sei se foi lá no estudo da Bhagavad Gita também, lá com o mestre Giridhari. E tem uma questão que eu não sei se eu trouxe para cá ou eu levei para lá também, mas é uma questão a respeito de apego, né? Que, por exemplo, assim, muitas vezes a gente está numa prática, a gente está ali, né, no caminho, firmão, né? A gente está sentindo que está tudo fluindo, e eu particularmente percebo de vez em quando isso na minha vida, e aí é inevitável cair numa euforia, sabe? Uma euforia, um negócio que vai te tomando conta, assim, e tu acaba não percebendo e acaba te apegando naquilo, né? E aí tu começa a fazer as práticas, continua fazendo e não tá vendo que tá apegado. E aí aí daqui a pouco dá um tombo, sabe? Cai um tombo assim, mais ou menos, né? Tu sente que pá. E aí eu levei isso, eu não sei se eu já trouxe para cá, mas eu sei mas eu me lembro que o mestre Giridhari Das falou que também a gente não pode ter apego também a isso, né? Tem que cuidar o apego a isso, né? Então, assim, essa questão dos apegos que surgem na prática,
Até tentando responder um pouquinho mais a Muriel também, assim, né? Eu sugiro, assim, não ficar muito preocupado com o apego em si, mas focar na prática e nas metas que a prática vai entregar. Porque a prática em si, o apego à prática, ela não é ruim. O problema é quando a pessoa apega a forma da prática e não exatamente a meta da prática, né? O ideal é isso, assim, você está cultivando aquela meta, né? E eventualmente aquela meta, se você fizer dar uma mudadinha na forma, vai facilitar. Alguém chegou com um atalho, um jeito mais fácil de fazer, então, eu tenho que focar na meta. E essa prática desse jeito aqui vai melhorar para mim. Eu vou avançar mais e mais rápido. Então, eu tenho que ter esse jogo de cintura. Talvez o que ele tenha falado é esse apego que a pessoa, como que a Muriel falou ali, solidifica um ego, né? Essa é minha prática, esse é o meu jeito de fazer, né? Então, forma um ego sólido, né? Uma zona de conforto. Então, eventualmente, a pessoa tem que... Sri Maharaj, ele dá uma formuleta muito legal. Eu já falei algumas vezes em aulas assim do Bhagavad Gita, mas vou falar aqui de novo para vocês. É uma fórmula mágica para você perceber se você está avançando na sua prática ou não. E aí, quando você percebe que está avançando, você desliga o Preocupex. Né? Sabe o Preocupex? Aquela luzinha que fica ali. Preocupação, piscando assim, sabe? Então, você desliga o Preocupex. Se você consulta, faz essa consulta interna que Sri Maharaj ensina. A consulta é assim, você vê se a sua ansiedade está diminuindo. Ansiedade pela matéria, pelas coisas ao seu redor, pelo mundo, assim, controle do mundo, né? Está diminuindo. Se você está melhor situado em relação a você mesmo e em relação ao teu ambiente. Se você, através da sua prática, está se situando melhor, está se descobrindo melhor, ou seja, está mais paradinho, está mais firme. E terceiro nível é se você está sentindo um gosto pela prática. Você está sentindo algo assim, estou sentindo o negócio, tá? Eu estou sentindo que fui lá, fiz aquele exercício e senti o músculo. Então, esses três sintomas, eles são internos. Então, todo praticante precisa avaliar a si mesmo para saber se a prática que ele está fazendo está levando ele a progredir. E os sintomas do progresso são esses três. Então, se estão presentes, não há por que a pessoa ficar preocupada. Agora, se não estão presentes, é importante ligar o Preocupex. Aí liga o Preocupex e analisa. Será que sou eu que não estou fazendo a minha prática direito? Será que é a minha prática que eu preciso mudar? Será que a minha meta está equivocada? Eu estou indo para o lugar errado, estou indo para o buraco em vez de estar evoluindo? Então, a pessoa ela precisa analisar a si mesmo, a prática e a meta. A si mesmo e também as pessoas com quem se relaciona, né? Eventualmente, às vezes a pessoa com quem está se relacionando é que está errado, né? Mas isso envolve já a prática, que é o relacionamento, né? O senhor poderia voltar aí e dizer quais são as três aí que o senhor falou? Sim. Luciano, eu vou te falar para você lembrar. É igual comer. O negócio é igual comer, igual matar a fome, comer. Olha lá a metáfora. Sempre lembra da comida. Quando você for nessa eu preciso me dar uma analisada para ver se o negócio está funcionando para mim. Lembra de comer. Quando você come, mata a fome. A fome é aquela ansiedade que está por dentro ali, que está comendo você por dentro. É um bichinho que está ali, Quando você avança espiritualmente, você mata essa fome interna, que é a ansiedade material. Essa ansiedade de desejo pelas coisas, queimando assim. Podia ser diferente. Mas que preocupação. Quando isso deu uma acalmada, essa prática valeu a pena. Matou minha fome. Outro sintoma. Você fica mais cheio. Você sabe aquele ditado de saco em pé? Saco vazio não para em pé? Quando você come,
Você enche a barriga e fica, pum, mais firme. Bom, é esse sentido. Então, você, quando tem uma experiência que te ajuda a evoluir rumo à transcendência, evoluir internamente, isso te faz se sentir melhor situado em relação ao mundo, mais estável, mais paradinho, assim. E, terceiro, quando você come, você sente o sabor da comida. E então você, aquele prazerzinho, aquela sensação de comer, também tem que contar. Ah, mas ô Goura, peraí, tem vezes que eu tô doente e eu nem sinto o sabor da comida. Eu tô com Covid, eu não sinto o sabor da comida. Pois é, isso acontece na prática de yoga também. Quando a gente começa a prática de yoga, geralmente a gente não sente sabor da prática. Às vezes a gente até acha que está sentindo algum sabor, mas isso é fake. Não é o sabor verdadeiro ainda. O sabor verdadeiro é a transcendência. O sabor verdadeiro do yoga é a transcendência. O que a gente sente agora é uma coisinha meio amarga, mas fala, não, estou sentindo algo, já vale a pena. Opa, esse sentindo algo é importante. Eu estou sentindo algo. Eu saboreio algo, eu sinto que tem algo aí. Eu sinto alguma coisa. Mas não sinto bem, como o pessoal diz que é tão maravilhoso e tal. Não, estou longe disso. Maravilha. Vai lembrar agora? Você vai lembrar, Luciano? Vai lembrar? Pô, Lembrar, hein? Essa é a você ideia. sabe que eu sou uma criatura que, desde que eu me conheço por gente, eu sou um cara muito comilão, sabe? Eu gosto de comer, assim, sempre quando eu como, eu quero sentir o meu estômago cheio, né? E desde pequeno, né? Então eu tô vendo que isso é uma coisa que não é bom, né? Então eu tenho que essa parte aí para mim pega pesado. Olha, na parte espiritual é bom, tá? Pode encher a barriga, não tem importância. Tem que ficar, quanto melhor situado, mais cheinho, melhor. É, verdade. Basicamente é dar uma olhada, ver se tem ansiedade ou não ainda, né, Prabhu? Geralmente a gente sofre muito com a ansiedade material. Então, qualquer processo que nos alivie da ansiedade material, a gente abraça assim como importante dentro do yoga. Mas depois a gente vai sentir necessidade de outros níveis de satisfação. É mais ou menos como você mascar um chiclete, por exemplo. Às vezes você masca chiclete, isso engana a fome, mata a fome. Mas depois você está fraco, você não está bem situado. Então você precisa de um processo que mata a fome e te deixa firme, nutrido. Não pode se enganar com processos que só matam a fome. Que diminui a ansiedade, mas não te deixam bem nutrido. Isso não vai levar muito longe. Maravilha, Prabhu. Esse Maharaj é incrível, né? Uma metáfora já faz o cara entender tudo, né? Impressionante, né? Os mestres como são, né? Não, esses caras são fantásticos, né? Eles já sabem, já. Quando a pessoa começa a abrir a boca, eles já sabem o que o cara quer saber, né? O que o cara precisa saber, né? O, o mestre Lokasaki Siddhas, ele, nas aulas dele, eu acho muito legal, assim, eu me divirto, né? E aprendo ao mesmo tempo que o pessoal, assim, eu também, a gente faz umas perguntas, a gente não chega no final da pergunta. Ele já, não, já sei o que tu quer saber. Aí, responde. A gente começa a perguntar. Legal, legal.
Pessoal, teve mais algo que chamou a atenção de vocês? Vocês gostariam de fazer mais algum comentário? Ou chega de néctar? Chega de néctar. Ô, Prabhu, não esquece de jogar o Pix lá no outro grupo, lá para a gente dar uma colaborada lá com o trabalho de vocês aí. Ah, que legal. Então, a Neida fez uma compra, né? E a DIT também se envolveu. Eles compraram um material, está aqui para fazer, né, o prachada. Eles vão levar ainda, não levaram. E agora os devotos aqui também, aqui do Namakripa, a Mataji Vilasarani, Prabhu Premananda, eles se uniram aqui com a DIT também. Eles estão fazendo o prachada e levando para as pessoas que moram na rua, os moradores de rua lá na Praça 15 de Florianópolis. Então a DIT parece que vai compartilhar aí para quem quiser participar, né, de alguma forma também nesse serviço, vindo ajudar a fazer a prachada ou se encontrando no dia da distribuição, né, para ajudar a distribuir. Aí vamos fazer vários movimentos aí para se mexer um pouquinho esse lado interno, né? A gente se nutre também, né? Com certeza, é uma maravilha. Então daí eu falo para a DIT que tá junto com os devotos aqui que estão coordenando assim. E aí ela vai compartilhar, tá? Ali, Muriel. Para estar em Sattva, a falta de ansiedade deve vir junto da força de vontade. Para estar em Sattva, a falta de ansiedade deve vir junto com a força de vontade. Não necessariamente ainda, Muriel. Como a gente falou assim, às vezes uma pessoa ela não tem um samskara ainda dessa força de vontade, porque a força de vontade é como se fosse vamos chamar de outra palavra, determinação, né? A determinação, ela é uma característica que está no nosso corpo, assim, de certa forma. É uma interação com os elementos sutis. E aí a falta de ansiedade, ela pode vir na prática do yoga, e isso vai incrementando, né, a Sattva Guna, que vai incrementando a força de vontade. Tem a ver, mas não necessariamente. Às vezes você tem processos de yoga que eles resolvem muito rápido, eles tiram a falta de ansiedade rapidamente. Por exemplo, né, o meu mestre diz assim, sabe o que eu mais gostei quando eu conheci os Hare Krishna? Hare Krishna é um tipo de yoga, né, Bhakti Yoga. Assim, que os caras, a primeira coisa que eles me falaram quando eu cheguei lá no templo, ele era novinho, né, ele falou que eu não sou o corpo. E eu estava meio que passando da adolescência. Eu estava muito preocupado com o corpo. Então, quando eles me falaram que eu não sou o corpo, eu adorei a diminuir o nível de ansiedade de 90 para 10. Então, assim, tem notícias, tem falas, tem coisas assim que só o fato de você escutar alguém falar alguma coisa já tranquilizam, já trazem conhecimento, já trazem luz que eliminam a ansiedade. E às vezes a pessoa não tem força de vontade ainda para colocar em prática, para fazer aquilo, né? Mas deu uma aliviada. E só o escutar já é uma prática. Por exemplo, de Bhakti Yoga, escutar é uma prática. Mas também pode ser encaixado em outros tipos de yoga também, claro. Karma Yoga, Jnana Yoga. Jnana Yoga sem escutar não existe, né? Mas a força de vontade, Muriel, ela está relacionada com o corpo da pessoa. Então, tem pessoas que não têm força de vontade porque é difícil para elas terem força de vontade. O corpo delas não permite muito. É bem lamentável, por exemplo, ver pessoas que sofrem de alcoolismo, porque elas não têm força de vontade para sair do alcoolismo, são alcoólatras, né, e não conseguem sair. E outras, né? Vários níveis de adicções assim que existem. E às vezes a gente vê assim, não, é só ter força de vontade, é só. Só. Precisa nascer de novo para ter força de vontade, algumas pessoas. Então é bem difícil, é bem assim, não é algo assim tão simples. Mas algumas práticas elas vão incrementando isso, né? Podem ajudar muito. Pode ajudar muito e às vezes construir esses elementos sutis internos que são conectados à força de vontade numa vida pela prática. A prática traz essa força de vontade.
Existe isso também. Que aí é o que você falou, né? Sattva-guna, né? Em Sattva-guna a pessoa é determinada, ela tem força de vontade naturalmente. A prática traz isso. Falta de ansiedade com falta de força de vontade seria tamas? Não, não necessariamente. E como eu falei, é mais ou menos você dizer assim, porque uma pessoa não tem perna, ela tem que ser triste? Não, não. Ela pode ser sem perna e feliz. Ela pode estar sem falta ela pode ter, ainda no corpo dela pode não ter força de vontade, porque ela tem um samskara que não tem esse elemento muito forte nela, mas ela tem feito algumas práticas que estão trazendo essa minimização da ansiedade dela. A ansiedade seria sintoma de rajas? Sim. Está muito conectado a rajas. Pode. Ela deixou? Ela precisa ler, ela aprendeu meus dedos. A métrica do autodesenvolvimento é bastante pessoal, necessita de autoconhecimento. Sim, exatamente. Essa métrica aí que o Srila Maharaj recomendou, ela ajuda a trabalhar a questão da sinceridade. Existem pessoas assim que determinadas práticas elas não funcionam para elas, e outras práticas sim funcionam. Isso determina, fala assim, poxa, então eu estou num nível de prática que não é tão avançado quanto eu gostaria que fosse. Tudo bem, faz o nível que a sua perna alcança. Tá ótimo. É nesse nível que você tem que sentir esse gostinho, acabar a ansiedade, diminuir a ansiedade, não acabar exatamente, né? Diminuir, sentir melhor situado, sentir um gostinho. A gente precisa perceber quando isso acontece, como acontece. E aí afinando a nossa prática. Aparece. Tchau, Hare Krishna. Traz todo mundo aí, por favor. Pode. A Sati está de aniversário. Eu falei para a Titi que o barulho lá do centro, que vem dos incensos, ela sabe que eu dou um abraço. Ah, obrigado. Obrigado. Mata Shivarsana, seja bem-vinda. Obrigado, obrigado. Oi. Estava trabalhando até agora e ouvindo vocês. Bom, Matashi. Karma Yoga. Ou Bhakti Yoga, né? Aí. Pessoal, vamos encerrar por aqui. Vocês têm mais alguma dúvida que não quer calar para quarta-feira, para domingo? Querem falar alguma coisa? Estão tranquilos? Usem o grupo para partilhar dúvidas, comentários. Raíssa, que bom que você está aí. Por favor, tá?
Passem lá, áudios, a gente vai conversando. Ah, ficou uma dúvida, eu queria falar um negócio, tal. Fala lá, vamos trocar ideia. O Bhagavad Gita é tão bom de conversar a respeito. Gente. Tudo de bom. Obrigado, Edmilson. Obrigado, Prabhu Luciano. Obrigado, Vera, Raíssa, Gabriela, Muriel, Haribol. Boa noite, boa semana para vocês. Gratidão, Guru. Gratidão Uma ótima todo noite, mundo. Prabhu. Tchau, tchau.